Amém? Livro do Evangelho, São Marcos, capítulo 16, do versículo 1, aonde fala da ressurreição de Jesus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: e passando o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, de Salomé, compraram ramos para ir ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã, cedo a nascer do sol, e dizia uma outra: que nos removeu a pedra da porta do sepulcro? Olhando e viram que a pedra já estava removida e era muito grande. E entraram no sepulcro e viram um jovem sentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantados. E porém disse: não vos assuste, buscai Jesus Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitasse, não está mais aqui o lugar aonde puseram eles. Mas ide dizer o discípulo a Pedro que vai adiante de vós para a Galileia, e lá verei como eu vos disse. Amém? Oramos a Deus. Senhor Jesus, muito obrigados por esta palavra, meu Deus, nessa noite. Nós entregamos tudo nas tuas mãos. Eu te peço, Senhor, neste momento, pelo que o Senhor fez por nós, ó Pai. Nessa noite te agradecemos pelos irmãos que louvaram, agradecemos a ti. Meu Deus, eu te glorifico o teu nome, em nome de Jesus. Pode assentar e dar uma salva de palmas bem alegre para louvar o nome do Senhor. Irmãos, estamos perante uma palavra. Hoje, muitas pessoas, nessa semana, as pessoas comemoram, diz a Semana Santa, né? Glória a Jesus. A Bíblia não fala, mas muitas pessoas comemoram sexta-feira, sábado, aleluia, né? Glória a Jesus, mas não tem nada disso na Bíblia. E glória a Deus, muitas pessoas comemoram também, glória a Jesus, né? A Páscoa e também, né? A ressurreição de Jesus. Amém? Porque nós sabemos que para nós como cristãos, né, Jesus demonstrou o que é a comemoração da Páscoa. A comemoração da Páscoa para o cristão, para nós que somos crentes, comemoramos todos os meses, que é a ceia do Senhor, né? Você pode ver que Jesus, antes dele ser morto na cruz, ele comemorou a Páscoa com seus discípulos. A Bíblia diz que ele se reuniu com os 12 ali, né? Glória a Deus, e comemorou a Páscoa, que foi o partir do pão, né? E bebeu vinhos, o pão simbolizando a sua carne e o vinho o seu sangue. Glória a Deus, comemorando, né, esse dia que o judeu comemorava, porque essa era uma lei dada por Deus, por Moisés, que o povo de Israel comemorasse todo ano a Páscoa, glória a Deus, por uma grande vitória que Deus deu para ele ali na saída do Egito. Amém? Mas aqui nós vejamos que depois que passa, glória a Deus, a sexta-feira, né, que passa os sábados, a Bíblia diz que Jesus foi morto, crucificados. Todo mundo viu? Amém? Glória a Deus. E Jesus pregou várias vezes que isso ia acontecer, que ele ia ressuscitar, né? Mas isto não conseguiu entrar na mente daqueles irmãos daquela época, principalmente das pessoas que o seguiam, né? A sua mãe, até a sua própria mãe, né? Aquelas mulheres que andavam junto com Jesus, não conseguiu entrar no coração dela que Jesus disse que no terceiro dia ele ia ressuscitar. Mas a Bíblia nos mostra aqui que como Jesus morreu, glória a Deus, que não podia ficar na cruz, né? Por causa que era o dia do Shabat, glória a Deus, que estava entrando, né? O dia de sábados, que seria se Jesus foi morto numa sexta-feira, uma comparação, a Bíblia não fala, mas glória a Jesus, a partir das 6 horas da tarde seriam os sábados, e o judeu não podia fazer nada. Então enterraram Jesus antes, e não deu tempo de fazer uma preparação, né, para o corpo de Jesus. Pegaram simplesmente, tiraram da cruz, rolaram no lençol, levaram num túmulo, né, numa caverna, colocaram Jesus em cima ali de uma pedra, glória a Deus, fecharam aquela caverna e foram para casa, porque não podia fazer mais nada, porque já estava chegando o dia que eles não podiam fazer nada, né? Mas aquelas mulheres, irmão, ficaram com um pensamento assim, disse: olha, né, quando terminar
glória a Jesus, os sábados, né, que se chama assim Shabá para eles, nós vamos lá preparar o corpo de Jesus. Então essas mulheres aqui, irmãos, elas foram para o sepulcro não pensando que Jesus tinha ressuscitado, mas elas foram ali para preparar o corpo de Jesus. Elas levaram as especiarias, como o judeu fazia com as pessoas quando morria, né, e preparava o seu corpo para os sepultamentos. Então elas foram ali não para ver ou acreditar que Jesus tinha ressuscitado, mas elas foram preparar o corpo de Jesus para o enterrar com uma pessoa digna, né? Como qualquer outra pessoa que é preparado, glória a Deus, para que ele pudesse ser enterrado. Mas a Bíblia diz, irmãos, que quando ela chegou lá, aquelas mulheres, quando ela olhou, ela viu, aleluias, ali naquele instante, que aquela pedra que estava na frente do sepulcro, muito grande, ela tinha sido tirada, ela estava afastada da porta dos sepulcros. Então agora elas começaram a ficar espantados, né? Glória a Deus, elas começaram a se preocupar, disseram assim: roubaram o corpo de Jesus, levaram o corpo de Jesus. O que aconteceu? A Bíblia diz que elas correram para lá, e quando ela entra dentro do túmulo de Jesus, né, ela encontra lá os anjos do Senhor que estavam ali, 2 varões de branco, de veste branca, veste resplandecente, né, olhando para ela, disse: o que buscais? Né? O que buscas? Ela disse: buscamos Jesus. Ele disse: não está mais aqui, ele já ressuscitou. Amém? Ele já ressuscitou. Agora vocês voltam para trás e falam para os discípulos, principalmente para Pedro, que ele já não está mais aqui, que ele já está vivo. Ele não está mais entre os mortos, ele está ressuscitado. Amém? Então vejamos, irmãos, o que esta palavra traz de importância para nós. Amém? Muitas pessoas, muitas vezes, ele comemora esse dia, né? Talvez até mesmo a ressurreição de Jesus, mas não pergunta para si por que Jesus morreu numa cruz, o que Jesus fez, aleluia, e ressuscitasse ao terceiro dia. Para quê? Para levar nós um dia para os céus. Isso é o que todo mundo, nós, Jesus, muitas vezes como cristão, entende e sabe de que Jesus morreu para abrir uma porta da salvação para nós, para que um dia nós pudéssemos morar no céu com Jesus. Amém? Mas queremos, não, muitas pessoas, ele comemora esse dia, né? Ele fica alegre pela ressurreição de Jesus, mas muitas vezes ele não pergunta para si mesmo o que ele precisa para ele entrar no reino dos céus. Porque Jesus morreu numa cruz, sim, todo mundo sabe que ele morreu para abrir a porta da salvação para nós. Todo mundo sabe que Jesus morreu numa cruz e levou o pecado de todo mundo na cruz. Amém? Glória a Deus, como diz o profeta Isaías, ele levou sobre si todo o pecado de toda a humanidade ali na cruz. Glória a Deus. E nós sabemos, irmãos, que foi para isso que Jesus veio, morreu numa cruz, ressuscitou o terceiro dia, e a Bíblia diz que ele ficou num período de quase 40 dias com os seus apóstolos, né? E foi visto por mais de 500 pessoas. Naquela época não foi visto por todos, né? Cerca de 500 pessoas puderam contemplar Jesus depois da ressurreição. E depois Jesus subiu para o céu, glória a Deus, e disse para os seus apóstolos: agora vocês pregam a minha palavra, ensina e cura os enfermos no meu nome. Amém? Mas, irmãos, agora muitas pessoas, glória a Jesus, ele fica confiando, né? Amém? Porque Jesus morreu numa cruz, porque Jesus ressuscitou, que ele aceitou Jesus, ele está pronto para ir para os céus. Amém? Eu digo para você, meus irmãos, Jesus, quando ele morreu lá na cruz, ele pagou pelos nossos pecados, ele pagou pelas nossas falhas. Mas eu digo algo para você, irmãos, amém? Aleluia. Hoje a tua salvação, a minha salvação está, olha Jesus, perante a palavra do Senhor. Amém? Muitas pessoas confiam porque Jesus morreu, ele é salvo. Não, Jesus morreu, abriu a porta da salvação. A tua salvação agora vai vir através de você obedecer aquilo que Jesus mandou você fazer e guardar no seu coração. Amém? Porque, irmãos, veja bem, o que Jesus pregou para esse povo, né, para aquelas mulheres, para os seus discípulos, que ele ia ressuscitar. Você pode ver em Mateus, você pode ver em Marcos, Lucas, né, declarando isto,
disse: eu vou ressuscitar, ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Amém? Glória, quando eles pediram um sinal, disse: não terá outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Como Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias no centro da terra. Amém? Então, aquele povo, irmãos, eles não conseguiam aquela palavra entrar no coração deles. Amém? Que Jesus precisava ser morto na cruz, que Jesus precisava, glória a Deus, ser sepultado e ressuscitar. Era para ele estar comemorando aquele dia, era para todo mundo, os apóstolos, os irmãos que estavam ali, e no sepulcro, cantando, louvando, porque eles tinham certeza que Jesus não estava ali no sepulcro mais. Mas foi o contrário, eles foram lá para ver Jesus morto, principalmente as mulheres, porque os apóstolos nem foram, eles foram depois, aleluia, que as mulheres chegam lá e dizem: olha, Jesus não está mais no sepulcro, ele ressuscitou. Amém? Mas a palavra não entrava no coração dele. A mesma coisa está acontecendo no dia de hoje. As mensagens, as palavras de Jesus não entram mais no coração do povo. Amém? As pessoas querem ir para o céu de qualquer maneira. As pessoas querem ir para o céu simplesmente levantando a sua mão, aceitando Jesus, pagando o seu dízimo, cantando na igreja. Amém? Glória a Deus. E pronto, estou preparado para ir para os céus. Mas quando você pergunta para ele: você está guardando o que Jesus mandou você guardar? Você está obedecendo o que Jesus mandou você fazer? Amém? Glória a Deus. Mas muitas pessoas, ele fica-se naquela: não, Jesus morreu numa cruz e eu estou salvo. Tem muitas pessoas que falam assim: olha, Jesus morreu na cruz, pagou pelo pecado de todo mundo, não precisa ninguém fazer mais nada. Amém? Não precisa, somente você aceitar Jesus, ser um dizimista, ser um ofertante, ir na igreja, cantar, pronto, a tua salvação está garantida. Não, meus irmãos, a nossa salvação está garantida, sabe no que? Dentro da palavra do Senhor. Glória a Deus. A Bíblia diz: examinar as Escrituras e cuidar até nela a vida eterna. É a palavra de Deus que vai dar salvação para nós. Amém? Hoje Jesus, ele está no céu, sentado no seu trono de glória, ele contempla os moradores da terra, ele está no coração daqueles que acreditam e obedecem suas palavras. Mas eu digo para você, ele não pode fazer mais nada por ti, para a tua salvação. A tua salvação vai depender de você guardar a sua palavra no coração. Glória a Deus. Mesmo que Jesus quer te salvar, mas se você não guardar a palavra dele no teu coração, se você não obedecer o que ele te mandou obedecer, ele não pode levar você para os céus. Amém? Porque ele diz nas suas palavras: eu não vim ao mundo para julgar o mundo, eu não vim para condenar, mas as minhas palavras hão de julgar e as minhas palavras hão de condenar. Então a nossa salvação está dentro da palavra de Deus. E muitas pessoas, muitas vezes, ele fica preocupado, glória a Jesus, com a sua religiosidade, porque aceitou, porque é crente, está tudo bom. Mas quando você pergunta para ele: você está dentro da palavra? Você está examinando a Bíblia? Você está cuidando de ter nela a vida eterna? Muitas pessoas sequer ele pega na Bíblia. Muitas pessoas sequer, glória a Jesus, ele tira o versículo da palavra do Senhor. Não. Por quê? Porque quando ele abre a Bíblia como espelho, mostra o pecado dele, mostra o erro deles. Amém? Como você vai no espelho, você enxerga como você está quando você pega a Bíblia. Isso eu estou dizendo quando a pessoa quer preparar a sua vida. Quando a pessoa pergunta para si: Senhor, como que eu estou na tua presença? Ele abre a Bíblia e a Bíblia começa a dizer para você: olha, glória a Jesus, você está assim, assim, assim. Amém? Então não é a palavra de Deus, é a palavra de Deus que nos traz a salvação. Nós temos que lembrar que Jesus pagou um preço caro numa cruz, mas também que ele ressuscitou, ele subiu para os céus, ele está ao lado do Pai. Olha a última palavra que ele falou para os seus apóstolos, olha o que ele disse: ide por todo mundo, prega meu evangelho a toda criatura, quem crê em mim for batizado serão salvos, quem não crê serão condenados. E disse: os sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão os demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpente, beber uma coisa mortífera não fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e curarão no meu nome. Essa foi a última mensagem de Jesus. Para quem? Para os apóstolos,
pregar e ensinar para que chegasse até no dia de hoje, para nós também, que nós que é salvo, temos que fazer o quê? Guardar a palavra do Senhor dentro do nosso coração, viver a palavra de Deus, passar pelo batismo, descer as águas, ser cheio do Espírito Santo, amém? Mas principalmente, guardar a palavra dentro do nosso coração. Agora, se fosse simplesmente para que ele tivesse morto lá na cruz e garantido a salvação para tudo, como muitas pessoas pensam, ele não ia falar para os apóstolos: ide, prega o meu evangelho a toda criatura, né? O que crê em mim será batizado, for batizados serão salvos, amém? Então veja, irmãos, como nós podemos crer em Jesus? Eu só posso crer em Jesus se eu crer nas suas palavras, amém? Se eu dizer assim: não, eu acredito em Jesus, mas você acredita na palavra dele? Não acredito em Jesus, mas nas palavras dele, você acredita? Né? Ele disse: não, eu acredito, mas você guarda a palavra dele? Não. Então como que você, se você acredita na palavra e você não guarda, como que você acredita? Glória a Jesus. Então nós só cremos em Jesus, mas não guardar a sua palavra dentro do nosso coração, não vai resolver nada, amém? Glória a Deus. O sangue de Cristo derramado na cruz, irmão, para remir os nossos pecados, ele é só derramado sobre nossas vidas, como nós cremos nas suas palavras, como nós acreditamos nas suas palavras, amém? Muitas vezes eu olho para os apóstolos, para os discípulos, e muitas pessoas dizem: mas como que eles não creu? Que tanto Jesus falou que ia ressuscitar, que os profetas falaram que ele ia ressuscitar, amém? Por que eles não creu? Glória a Jesus. E muitas vezes eu disse: mas porque eles não tinham ainda o Espírito Santo, amém? Não tinha. Os apóstolos ainda não tinham o Espírito Santo, o Consolador, aquele que Jesus disse: olha, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Consolador, e este Consolador, veja bem, o Espírito Santo, da parte do meu Pai, né? O Espírito Santo vai ensinar vocês a guardar tudo, lembrar de tudo que eu falei e obedecer a minha palavras. Vai convencer vocês do pecado, vai convencer que o mundo não é bom, mas que o mundo já está em trevas, vai convencer vocês aquilo que é verdade. Então eles não tinham ainda o Espírito Santo, amém? Por isso que Pedro negou, por isso que os apóstolos ficaram escondidos depois da morte de Cristo, por isso que eles não acreditaram até mesmo na ressurreição de Jesus, né? A incredulidade deles estava tão dentro do coração deles, que menos, né, que já tinha dito para eles: olha, Jesus não está mais no túmulo. A Bíblia diz que dois iam para a cidade de glória a Jesus de Emaús, né? Dois discípulos dele iam para lá, glória a Jesus, e eles já sabiam, aqueles dois já sabiam, né? Porque as mulheres tinham falado que não tinha mais ninguém no túmulo, que Jesus já tinha ressuscitado. Então eles andando no caminho, Jesus acompanhou eles, né, como peregrinos, conversou com eles, e eles tristes, falando, né, e contando da história da morte de Jesus. E Jesus falou para eles assim: mas ele não tinha que acontecer isso, os profetas não falou, amém? E eles, para Jesus, mesmo assim, né, os olhos deles não se abriam. Mas quando Jesus partiu o pão, glória a Deus, deu graça, os olhos deles se abriu, e eles viram que estava com ele era Jesus, que realmente Jesus já tinha ressuscitado, amém? Os apóstolos acreditaram na ressurreição de Jesus quando Jesus entrou dentro onde ele estava, de porta fechada. Jesus passou pela porta sem abrir a porta e saudou eles. Glória a Jesus. Tomé, que tinha falado: olha, eu só acredito se eu colocar o meu dedo na chaga aonde foi cravados, ou no seu lado. Jesus chegou e disse: Tomé, coloca as tuas mãos aqui, ponha do meu lado. Glória a Jesus. Então naquele momento eles creram, porque viu Jesus. Mas hoje é diferente. Hoje, o meu irmão, a minha irmã, hoje você tem uma oportunidade de você crer e acreditar, porque sobre você está o Espírito Santo. Agora, se você não acreditar e não crer, é porque falta algo na tua vida, que é o Espírito Santo de Deus, amém? Então, irmãos, muitas pessoas, né, ele comemora, glória a Jesus, mas não se pergunta por que Jesus fez isso lá na cruz, glória a Deus, que Jesus ressuscitou, que Jesus abriu uma porta da salvação para ele, que nós temos que guardar a sua palavra em nossos corações, amém? A mesma coisa quando você chega na época do Natal, né? Irmãos, vocês já notaram, no Natal, glória a Jesus, quando é comemorado
o nascimento de Jesus, né? O que eles fizeram para desviar as pessoas do Natal? Porque a Bíblia diz, irmão, que você ensina o menino no caminho que deve andar, quando fica grande não se desviará dele. Amém? O que o diabo fez? Como todo mundo ia comemorar o nascimento de Jesus, o que eles inventaram? O Papai Noel. Amém? Quando você chega numa loja, você chega no mercado, muitas vezes eles colocam Jesus lá no cantinho, numa manjedorinha bem pequenininho, uns carneirinhos, uma ovelhinha, acabou. E o Papai Noel ele sai grande. As crianças tiram o foco dali, né? Ou até mesmo os adultos, né? Glória a Deus. E vai aonde? Atrás do Papai Noel. A mesma coisa no dia que estamos vivendo hoje, né? Que as pessoas comemoram a Páscoa. Glória a Jesus, né? As pessoas comemoram, as pessoas pensam no quê? O que as crianças pensam? No ovo da Páscoa, no chocolate. Glória a Jesus, né? Aonde que os pais vão lá, compram o ovo da Páscoa, aonde que os pais vão lá, compram o chocolate e dá para as crianças, mas sequer o pai fala para o seu filho que Jesus morreu, né, numa cruz para salvar ele. Amém? O pai sequer lembra para o seu filho que ele tem que consertar a sua vida também, ser um cristão fiel a Deus. Simplesmente compra o ovo, né, dá para ele, acabou. Não fala nada para ele, glória a Jesus. Por que Jesus morreu, né? E por que, glória a Jesus, aleluia, que Jesus ressuscitou e subiu para os céus? Então nós temos que entender isto dentro do nosso coração. Que Deus abençoe todo e as palmas glorificam o nome de Jesus. Amém? Fica de pé, irmão. O horário já foi embora. Fica de pé para nós fazer uma oração a Deus. Senhor e meu Deus, Senhor meu Pai, eu te dou graças, meu Deus, por tudo, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Abençoa todos meus irmãos, todas minhas irmãs, pelo poder do teu sangue, da vitória, Senhor. Leva cada um em paz nessa noite, ó Pai, para a sua casa, para a sua família. Meu Deus, eu abençoo todos meus irmãos, todos que aqui estão, ó Pai, em nome de Jesus. Amém? Pode bater palma, glorificar.